Servidoras e servidores aposentados. Quem vai beijar a mesa sou eu. A gente está com a presença dos palestrantes, Dr. César, que é advogado do Sintrajude, e o Fabiano, pelo Fenajuve. Na realidade, pessoal, antes de mais nada, agradecer, né, o convite do sindicato, falar que é sempre uma alegria aqui rever os velhos amigos e as velhas amigas aqui, né? Velhos em amizade, né? Não em espírito, porque são todos jovens, né? Todos e todas jovens. Infelizmente não vou ficar pro churrasco, mas nem pra piscina. Tem um cidadão de bem de 4 meses me esperando em casa, então não vai ter que, não tem como. Mas assim, a diretoria me fez essa proposta para a gente conversar um pouquinho sobre o plano de carreira, né? É o plano de cargos e salários e o que causa de impacto mais objetivo e diretamente para vocês que já são aposentados e aposentadas. O que eu pensei assim para conversar com vocês? Eu acho que a gente fazer só um resgate histórico de todas as lutas que vocês já tiveram que atravessar, porque se vocês hoje são aposentados e aposentadas é porque vocês passaram por reformas da Previdência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso bem rápido para a gente depois entrar no plano de carreira que a Fenajuve apresentou. Isso eu vou deixar essa bomba aí para o Fabiano e a Luciana também está aqui, eles vão nos ajudar aqui, que é a Fenajuve apresentou um plano de carreira. Então eu estou me pautando nesse plano de carreira que foi discutido nas instâncias deliberativas da categoria. Então é isso que eu estou me pautando. Se vai mudar, se não vai mudar, eu só sou um advogado aqui, então eu estudei o plano para poder passar para vocês com enfoque para aposentadoria. E no finalzinho, a pedido aí do pessoal, eu vou fazer uma fala rápida sobre as ações judiciais. Tá? A doutora Helena vai estar aqui amanhã também, tem um painel, ela vai me complementar também para falar sobre isso. Tá? Então assim, gente, olha, o que acontece? Se a gente for parar para pensar, vocês que já estão no serviço público há um tempo, como ativos ou como aposentados, vocês perceberam que a Previdência, né, os critérios de cálculo e de concessão de aposentadoria para vocês foram sendo modificados várias vezes. Emenda 28 do Fernando Henrique Cardoso, emenda 41, para quem não lembra, né, o segundo mês do governo Lula, ele encaminha a reforma da Previdência, que era a PEC. Quem que lembra o número da PEC? PEC 45, né? Acho que 41. 41. A emenda foi 41, não, mas a PEC foi... Eu não vou lembrar o número da PEC, mas enfim. Ele mandou a PEC, que quebrava com a paridade e integralidade. Então, a emenda 20 do Fernando Henrique Cardoso estabeleceu idade mínima. O Lula quebrou com a paridade e com a integralidade. A Dilma estabeleceu o FUNPRESP, que limitou ao teto do regime geral. E o Bolsonaro, agora em 2019, fez mais uma reforma para criar uma série de empecilhos para a aposentadoria. Então, assim, o que a gente vem vendo ao longo desses últimos anos é que, independente de quem esteve à frente do governo, parece que o projeto central foi atacar servidor, né? Atacar servidor e servidora, sobretudo atacar a parte atinente à Previdência. E vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês aqui estavam próximos de se aposentar e veio uma reforma e jogaram vocês um pouquinho lá para frente. Até a história, o Sanches não está aqui hoje, mas a história do Sanches é engraçada, porque ele estava para se aposentar em 2003, aí foi jogado um pouco mais para frente, aí estava para se aposentar e foi jogado mais um pouquinho depois, enfim. Então, assim, todas essas reformas que eu falei para vocês, pelo menos essas 4, elas tiraram tudo isso aqui, ó, que eu coloquei aqui nessa tela, né? A quebra da integralidade, a quebra da paridade, o estabelecimento de idade mínima, que era 60 e 55 homem, mulher, já não é mais essa. Vou tentar passar um pouco dessas regras novas, só para vocês terem uma ideia. Os redutores, a pensão, por exemplo, né? Então, assim, você sabe que logo quando o Bolsonaro apresentou a proposta da reforma da Previdência dele, que era a PEC 6, essa eu lembro de cabeça, eu fui fazer uma atividade lá no IPEN, que é o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, né? E eu fui explicar mais ou menos o que o Bolsonaro estava pretendendo. E aí eu estava lá falando, uns 10 minutos que eu estava falando, uma senhora lá no fundo levantou a mão, por favor, eu tenho que te interromper. Eu sei que a pergunta é só no final, mas eu estou angustiado, eu quero saber. Quem já adquiriu o direito à aposentadoria hoje, sem a mudança, vai ser enquadrado? Eu falei, não, tem um artigo que fala que você pode exercer seu direito adquirido. Ela, tá bom, muito obrigado, levantou e foi embora, né?
Mas não deu tempo, porque deu vontade de falar, segura a mulher lá, pelo amor de Deus, que tem mais coisa aqui que ela vai se lascar toda. Não deu tempo de falar, ela já tinha ido embora. Porque assim, inclusive para vocês que são aposentados hoje, aposentados e aposentadas, ainda que vocês tenham aposentadoria, vocês estão sofrendo ataque. Não é à toa que, por exemplo, a pensão, que é um direito que você vai deixar para o seu familiar, para o seu dependente, ela foi reduzida e o salário de vocês foi reduzido, com contribuição previdenciária. Até 2003, não tinha contribuição de aposentado, né? Então tinha gente que achava que essa contribuição era para aposentadoria pós-mortem, né? Porque falava, pô, eu já contribuí a vida toda, eu vou me aposentar, eu já me aposentei, para que eu estou contribuindo, né? Então todas essas, pensão, contribuição de aposentado, teto, por exemplo, o Fabiano aqui na mesa, ele entrou depois de 2012, 2000 que ano que você entrou? 2014. A aposentadoria dele vai ser limitada ao teto do regime geral, né? Então tudo isso, se ele for, depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E a aposentadoria por invalidez também, né? Para quem está nativa hoje, também agora foi mudada, foi tão mudada, que a aposentadoria que agora chama por incapacidade, ela só é devida no valor cheio se o trabalhador, a trabalhadora for vítima de um acidente de trabalho ou doença profissional. Aquelas doenças graves que davam direito à aposentadoria integral, como câncer e outras doenças, né, não dão mais direito à aposentadoria integral para invalidez, que agora chama incapacidade. Aqui é uma tabelinha, só para vocês saberem, assim, essa tabelinha está nas páginas, tudo, tal, mas é só para vocês verem como foi mudando, né? Ó. Como que eu faço? Como que eu soube da minha regra? Mais ou menos essa tabelinha aqui que teve vigência até novembro de 2019. O que eu... está disponível, depois a gente vai coloca. Mas é só para vocês terem uma ideia, porque por isso aqui vocês já passaram. Por isso que eu não vou nem ficar muito preso aqui nessa questão. Porque vocês já passaram por tudo isso. Mas o que é importante é você vendo, ao longo desses últimos anos, como as condições foram ficando piores, né? Então, por exemplo, você precisava, até 2019, você precisava ter todas essas regras aqui para aposentadoria. 60 anos de idade, 55 de idade homem e mulher, 35 e 30 de contribuição, 20 anos de tempo de serviço público, 10 na carreira, 5 no cargo. E aí veio o Bolsonaro, e essas já são as regras pioradas, né? Das últimas reformas. Aí veio o Bolsonaro e aprovou a reforma, que é a emenda 103, e aí ficou pior ainda, né? Que olha, como que hoje um servidor ou uma servidora se aposenta? 56 anos de idade mulher, 61 homem, 30 e 35, 20 de serviço público, 5 no cargo. Só que aí você tem a pontuação, 86 e 96. Aí, a pontuação é a soma da idade e o tempo de contribuição. O problema é que essas 86 e 96 eles vão aumentando. E aí, meu amigo, olha lá como ficou a tabela. Assim, ó, por exemplo, hoje, em 2024, a pontuação já não é mais 96 para mulher, é 91. E para homem é 101. Ou seja, o homem para aposentar tem que ter 62 anos de idade e 39 de contribuição. Para quem já está no serviço. Isso aqui não é para servidor novo, não. É para quem já estava no serviço público quando foi promulgada a emenda. E tem uma segunda regra, né, que aí dá um direito a um valor de totalidade, mas desde que tenha 62 anos de idade mulher e 65 homem. Você vê que eles vão aumentando, né? E a pensão também que mudou. Que isso é uma questão importante para vocês hoje, né? Porque, na realidade, é o valor que vocês deixariam para os familiares que vai ser bem reduzido. Está bem reduzido. O cálculo agora já não é mais... há um tempo já não é mais integralidade, agora é por cota familiar. Então, para você ter 100% do valor do benefício, por exemplo, eu sou casado com a Juliana. Aí eu morri. A Juliana vai ter 50% da cota familiar, mais 10% dela. Ela vai receber 60% do que ela receberia de pensão. Para ela receber 100%, a gente teria que ter 4 filhos menores. E cada filho, atingindo 18 anos, ela perde os 10%. E também não reverte.
Então, é muito difícil, tá? Essa é só para a tabela para vocês verem aí quanto que eles jogaram para frente isso, né? Aí, essa segunda regra de transição, é só vou dar um exemplo para vocês da Inês. A Inês me autorizou a falar sobre o exemplo dela, a Inês Leal de Castro. Eu pego Fabiana e Inês, assim, sempre para falar sobre isso. Olha o que aconteceu com a Inês. A Inês é uma servidora do TRT, ela ingressou em janeiro de 2007 e nasceu em 74. Antes da reforma do Bolsonaro, ela ia se aposentar em 2037. Com 30 anos, teria 63 anos de idade e receberia 100% do salário dela da média. Ela não ia receber o salário dela da ativa, mas é uma média sem teto. Agora, com a regra 1 de transição, ela vai ter, em 2037, ela vai ter 30 anos de contribuir e 63 de idade. A soma é 93, mas em 2037 eles vão exigir 100 pontos, ou seja, ela vai ter que trabalhar até os 66 anos de idade. E o salário, 88% menor, 12% menor, porque o Bolsonaro também mudou a regra de cálculo. Ela vai, seja, o que aconteceu com a Inês? Ela vai trabalhar 4 anos em excesso, a mais, o salário 12% inferior do que ela receberia hoje, e vai ter que contribuir mais. Então ela vai receber uma aposentadoria menor, pagando mais, e vai demorar mais tempo. Então essa é a reforma do Bolsonaro. Se ela fosse para a regra 2, ela só aposentadoria com 80 anos de idade. Então eu não vou nem falar da regra 2 aqui, porque para ela não... É verdade, esse cálculo existe, tá, gente? Eu não estou tirando onda, não. Quem tirou onda, infelizmente, foi o Bolsonaro, né? E também teve o aumento da contribuição previdenciária que impacta, porque assim, esse aumento da contribuição previdenciária, ele impacta diretamente no salário de vocês. Se vocês recebem X, é desse valor que vai sair. E ele aumentou nas alíquotas progressivas, né? A emenda 103 aumentou as alíquotas progressivas, elas estão aqui. E esse mesmo... olha, só para vocês terem uma ideia, que eu fiz o cálculo, considerando a situação da Inês, um técnico e um analista, né? Hoje, aliás, em março de 2020 eu fiz esse cálculo, porque foi logo quando foi aprovada, ela entrou em vigência, fazia 3 meses de vigência. Olha, o valor anterior, ele ia pagar 1.265 para se aposentar, a Inês, por mês, de PSS. Então, num total de 272 parcelas que ela teria que ter para se aposentar, ela contribuiu 344 mil, ia ter aposentadoria. Agora, ela vai ter que pagar 412 mil para previdência regime próprio. Ou seja, uma diferença de 68 mil. E o analista, se ela é analista, é uma diferença de 180 mil. Ou seja, durante a vida funcional dela, ela vai pagar 180 mil reais a mais de contribuição previdenciária para receber um benefício menor. É isso que é a reforma da Previdência. Tá? Para quem atingir, para vocês vão ser atingidos, vocês também são atingidos, e a gente sempre luta pela reversão, ou a PEC 555, o pessoal vai falar um pouco sobre isso também, já falou, né? E a notícia não é pior aí, porque além da contribuição previdenciária de vocês que aumentou, existe um problema de que vocês podem ser chamados a ser taxados ainda mais, que são as contribuições extraordinárias. Isso foi aprovado também pelo Bolsonaro, pelo Congresso, que é o seguinte: se o sistema, o regime próprio de previdência for deficitário, a primeira coisa que eles fazem é diminuir o teto. Então, vocês contribuem ao que exceder o teto do regime geral. Então, por exemplo, o teto do regime geral é 7 mil. Então, se o meu salário é 10 mil, eu contribuo sobre 3 mil. O que acontece se a previdência continuar deficitária? E ela não foi feita para ser superavitária, porque é uma política de gestão. O teto de 7 mil passa para ser um salário mínimo. Então, no meu caso aqui, eu vou recolher não sobre 3, mas sobre 8.600 reais. Isso vai sair do bolso de vocês. Tá? Então, assim, isso tá aprovado. Basta alguém falar assim, está deficitário, eles aprovam uma leizinha e vocês vão ser chamados a contribuir. A pensão por morte eu já expliquei aqui um pouquinho para vocês, né, que são os grandes problemas, né? O outro problema também é da acumulação de benefício, que não dá mais para acumular todos os benefícios, tem limitação. E, diante de tudo isso, assim, qual que é o grande desafio? O grande desafio, assim, primeiro, é tentar diminuir o impacto dessas reformas. E segundo, tentar diminuir o impacto de uma política de falta de revisão geral de remuneração. Porque existe uma disposição... vocês entenderam bem nessa questão, né? Quem entrou no serviço público até janeiro de 2004 se aposentou pelas regras de paridade e integralidade, vai levar a paridade. Então, tudo que for para ativa vai para o inativo. Tem alguém aqui que não está na regra da paridade? Não, né? Só o Fabiano. Quem entrou no serviço público a partir de janeiro de 2004, ou que mesmo tendo entrado antes, optou pelo regime de previdência complementar. Você não está.
Você está na paridade. Integridade também. Então, assim, porque assim, qual que é o grande problema? Para quem se aposentou pela regra nova, qual é o reajuste do salário? Não é mais reajuste do PCS, é o reajuste que vai para o INSS. Entenderam? Então o INSS tem o reajuste lá, por exemplo, o INSS, o reajuste do INSS dos últimos 5 anos. Minto, nos últimos 10 anos. Reajuste de 5%, 6%. Estão vendo aí a tabela aqui? Ó? Essa é para quem se aposentou. Eu sou do TRT, me aposentei. Sem as regras da paridade e integralidade, eu tenho esse reajuste. E para quem se aposentou com paridade, como todos vocês aqui, tem que lutar pelo PCS. Por quê? Porque o governo federal, sistematicamente, eu estou falando isso desde 2003, ele não aplica a regra que está na Constituição, que fala que tem que ter revisão geral de remuneração. Está aqui, ó, inciso 10. Não, nenhum deles. Passou o FHC, em 2002, deu 3%. O Lula, em 2004, deu 1%. Depois de 2004, ninguém deu revisão geral de remuneração. Ninguém. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, nenhum, zero. Qual que é a disposição sempre que a gente... Qual que foi a solução que a gente vai dando? Lutar por mudança no plano de cargos e salários, que é isso que a FenaJuF encaminhou no final do ano passado, que está em disputa isso, porque o STF, que é o autor da lei, ele que tem que apresentar para o Congresso, né? E aí que eu quero falar para vocês aqui nesses minutos, assim, ó, o que a gente tem hoje e para onde que a gente vai com enfoque nos proventos que vocês têm. Então, hoje, a carreira de vocês é regida pela Lei 11.416 de 2006. Veja, é uma lei de 18 anos atrás. Tá? Essa é a lei que rege a carreira de vocês, que teve 3 revisões. Revisões, assim, entre aspas, que foram essas 2 leis aqui, ó, de 2012 e 2016, que mudou a gage. Ela aumentou a gage para 90% em 2012 e para 140% em 2016, que é a gratificação de atividade judiciária. Tem que tomar cuidado com isso também para não transformar em gratificação de desempenho, porque senão vocês não levam mais. Tá? E a última lei 14.523, que mudou o vencimento básico. Então vocês vejam que não é uma revisão anual. A gente tem que brigar muito, fazer greve, aquela coisa toda, para poder sair isso. E aí, assim, diante da falta de revisão, o Fabiano, a Ana, eles vão dar um panorama também sobre como foi essa questão política. A disputa está em torno desse anteprojeto que a federação, que a categoria nos seus espaços, nas suas instâncias de deliberação, eles apresentaram ao STF como sendo a reivindicação de conjunto. Quais são os eixos desse anteprojeto? Tá? Esse anteprojeto tem um linkzinho lá no site do Sintrajude, que está tudo lá também. Tá? Então, isso aqui tudo eu estou extraindo. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Calma. Ele tá ansioso pela piscina também, o telefone aqui. E aí, assim, tudo isso está lá no site. Então, primeira coisa... Você quer buscar? Põe isso aqui. Você vê, né, que coisa, né? Inteligência artificial às vezes me assusta. Os eixos. Salário equivalente aos cargos do ciclo de gestão. Que é mais ou menos o seguinte, olha, a responsabilidade que os servidores e as servidores do judiciário têm é compatível com esses salários dessa determinada categoria. Foi mais ou menos essa a base. Segundo, a carreira única para os 3 cargos, porque é engraçado, mas hoje a lei fala a carreira de analista, a carreira de auxiliar e a carreira de técnico, o que dá uma confusão terrível. Né? Então a gente fala, é uma carreira única que tem esses 3 cargos. Terceiro, redução da diferença salarial entre técnico e analista. Então, antes você não tinha sobreposição de tabela. Então, o último salário do técnico era mais baixo, do último padrão, do primeiro padrão do analista. Agora, os técnicos vão receber um pouquinho mais e eles se equiparam aos 5 primeiros níveis do analista. Se equiparam não, mas eles têm salários superiores. Porque é uma discussão política também sobre que tipo de tarefa que o técnico faz. Que você vai num cartório qualquer, não dá para saber o que o técnico e o que o analista fazem. Né? Então, essa é a discussão. A reestruturação do adicional de qualificação e a modificação do teste de aptidão física, que isso é para agente de segurança. Isso é uma questão muito complicada, que envolve, para quem é agente de segurança aposentado, tem agente de segurança aposentado aqui que eu sei, Conrado, o Ítalo, não sei mais quem é agente de segurança aposentado, mas enfim.
E aqui, por exemplo, então essas são as linhas. O que eu trouxe para vocês? A tabela, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Essa tabela também está no site. Convido vocês a acessarem lá para verem como que vai ficar a posição de vocês. Ah, eu sou técnico, sou analista, né? Tá aqui a tabela já com vencimento mais básico, mais a gage, que a gage continua de 140%. 140%. E, então esse é o valor independente, porque às vezes vocês têm quintos incorporados, adicionar o tempo de serviço, para quem é mais jovem há mais tempo, né? Tem, o que mais que eles podem ter? Adicional de qualificação. Só para fechar aqui, falta pouquinho. Como que é a composição como vai ficar a composição da remuneração de vocês? Vencimento básico, tá? É isso aqui, ó, vencimento básico, isso aqui está sem a gage, tá? Só para vocês visualizarem. A gage, que é de 140%, não muda nada. O vencimento básico do que é hoje muda. Mas a gage não muda, continua 140%. O adicional de qualificação, para vocês aposentados e aposentadas, o adicional de qualificação é o curso que eu concluí antes de me aposentar. Se eu concluir agora, não adianta mais. Mas antes adianta. Então, eram esses patamares, 12,5% doutor, 10% mestre, 7,5% especialização. E 5% para os técnicos judiciários, isso agora tem um problema aí, né? Quando o técnico judiciário tinha graduação. E 1% das ações de treinamento. Como que fica? Antes não podia acumular, agora pode, até o limite de 30%. Então, o adicional de qualificação pode chegar até o limite de 30%. Nesses patamares aqui, ó, 13% para doutorado, 10% para mestre, 8% para pós-graduação, 6,5% para uma graduação que não seja aquela que é exigida para o cargo. Tá? Então, para cada graduação, você pode ir aumentando o percentual até o limite de 30%. E aquelas ações de treinamento, que era 1% para cada 120 horas de treinamento, os aposentados não levavam. Agora pode levar, só que só dura por 4 anos. Então, quem já está aposentado há mais de 4 anos, nem adianta, porque isso aqui não vai. A GAI, que é a gratificação de atividade externa, para quem é oficial de justiça, continua exatamente a mesma coisa, inclusive o percentual, 35% do seu vencimento básico. Aqui, a gratificação de atividade policial muda, e aqui é um problema, porque a GAI vai para os aposentados. Quem é oficial de justiça sabe que recebe GAI. O agente de segurança, que vai virar agente de... Polícia Judicial, desculpa, não levava a gás, que hoje ainda chama gratificação de atividade de segurança. É a Polícia Judicial, só que na lei ainda está agente de segurança. Mas, enfim, só nos normativos CNJ que viraram Polícia Judicial. E a gás não vai. Por que não vai para a aposentadoria? Porque eles falam assim, para eu pagar a gás, o servidor tem que fazer um teste de aptidão física, tem que passar por treinamento. E como que eu vou colocar o servidor aposentado para passar por isso? Então não leva. A gente discutiu muito isso e isso se consolidou. O que foi colocado aqui no texto? Que o teste de aptidão física não vai ser mais usado como critério para suspensão do pagamento da gás, que chama agora GAP. Mas isso é uma preocupação minha, que ainda não sei se exatamente, e aí eu jogo a bola para o Fabiano, se a gente não precisava melhorar um pouco o texto para falar que a GAP, agora ex-gás, vai para os proventos de aposentadoria. Né? E, para fechar, essa questão aqui do adicional de permanência de carreira, na carreira. Essa é uma outra polêmica também, é uma polêmica que eu trago, porque o que é esse adicional de permanência da carreira? É o antigo ATS, adicional de tempo de serviço. Lembra que vocês, cada ano 1%. Isso foi até 97. Aqui depois de 13 anos que você está, a partir do 14º ano você vai incorporar 3% para cada ano, sem limite. É um negócio meio estranho, inclusive. E isso, na minha leitura, não vai para os aposentados e para as aposentadas. Por quê? Porque ele exige o quê? O resultado em programa de avaliação. Então, isso, assim, a minha leitura aqui é que ela não vai. Tá? Essa então, assim, tem essas polêmicas, né? Eu estou aqui para, inclusive, trazer isso para vocês. Tem um dispositivo final, para finalizar, que fala que a lei toda se aplica aos aposentados pensionistas, desde que respeitados os ditames da Constituição. O que é? Como que você se aposentou? Com paridade? Então você leva. Sem paridade? Então você não leva esses dispositivos. Né? Então, assim, é um desafio grande. Primeiro, a gente discutir sobre isso, esses pontos polêmicos, e depois aprovar, porque me parece que o projeto do governo é reajuste zero. Então, é uma disputa que vai ser muito árdua, e acho que esse tipo de ambiente é bom para a gente poder disseminar
conversa e informação para a gente estar bem preparado para essa luta aí que vem pela frente. Pessoal, acho que estourei uns 2 ou 3 minutinhos, eu agradeço a atenção e estamos à disposição. Obrigado, viu? Então, uma boa tarde a todas, a todos, a todes. Né? Registrar aqui mais uma vez a satisfação de estar aqui participando dessa atividade e fazer aqui um registro da alta qualidade das discussões que têm sido feitas aqui. Acho que o César fez um bom apanhado, né, do ponto de vista técnico, jurídico, né, da proposta e de várias das implicações. E aí, eu quero começar, né, primeiro fazendo um apanhado do contexto da reivindicação, dos desafios e, em especial, né, da situação em que a gente está, mas também com um olhar para como isso se desenrola na vida dos aposentados e aposentadas e pensionistas. Então, primeira coisa, eu acho que o César traz ali alguns dos principais eixos, né, da proposta construída pela categoria nas suas plenárias, e aí acho que dá para destacar, primeiro, a valorização de todos os cargos, né, acho que é um eixo importante, e aí com aqueles critérios que ele coloca, a equiparação do cargo de analista ao ciclo de gestão do executivo, né, em especial a Receita Federal, né, como paradigma, uma valorização também do cargo de técnico por meio de duas características. Né? A primeira é o padrão C13 do técnico chegando a 85% do padrão C13 de analista. Isso no padrão C13, né? Não quer dizer que padrão a padrão desde o A1 é 85%, mas no C13 chegando a 85%. E a sobreposição, né, dos últimos padrões do cargo de técnico em relação aos primeiros do cargo de analista, com várias outras situações. Então, melhorias nos adicionais de qualificação, um conjunto, então, de iniciativas para a gente ter uma carreira mais condizente, né, e, inclusive, restaurar um pouco daquele momento em que a nossa carreira no funcionalismo público era uma carreira valorizada, que não é mais o cenário que a gente tem hoje em dia. Né? A gente vê, por exemplo, concursos em que um grande número de candidatos sequer tomam posse, porque estão estudando para concursos, acabam passando para concursos também de outros cargos e escolhem outras carreiras em detrimento da carreira do Judiciário Federal. Isso é um sintoma, né, do momento em que a nossa carreira se encontra. Agora, para esse objetivo, a gente tem vários obstáculos no caminho. E aí eu vou falar de alguns que, na verdade, a gente também já abordou no debate de conjuntura, mas eu quero dar uma ênfase especial a outros. Tá? Então, assim, um dos obstáculos que a gente enfrenta é o comportamento que a gente tem hoje da magistratura em relação ao orçamento. A magistratura está muito à vontade para, por meio de medidas infralegais, de resoluções, portarias, etc., estabelecer privilégios para si mesmo, que não se submetem a um processo legislativo, mas que consomem o orçamento que é compartilhado com os servidores e servidoras. No instante que eles estabelecem esses privilégios para si mesmo e ocupam o orçamento, o que acontece para a gente? Sobra menos dinheiro, inviabilizando as demandas dos servidores e servidoras. Então, esse por si só é um grande obstáculo. E aí a gente, inclusive, exemplifica com situações concretas, inclusive na nossa base, no TRT da 2ª Região, por exemplo, eu sou servidor desse órgão, a gente teve uma redução no auxílio-saúde para viabilizar o estabelecimento de um piso para o auxílio-saúde para a magistratura. Para viabilizar o piso para a magistratura, faltou dinheiro, como é que faz? Reduz o dos servidores e servidoras. Muito simples, né? Olha que simples. Só que é isso, é um direito nosso sendo atacado. E detalhe, a norma que estabelece esse piso no auxílio-saúde para a magistratura, ela tem uma eficácia ampliada a partir do final desse ano. Até agora é só uma recomendação o estabelecimento desse piso. O piso de 8% ele passa a ser obrigatório, né, para
todo o judiciário federal a partir do final do ano. Então, essa movimentação da redução do auxílio saúde para servidores e servidoras que a gente já viu acontecendo no TRT da 2ª Região, ela é uma tendência, inclusive já começa a acontecer em outros tribunais, a gente tem tido notícias disso a partir da FENAJUF. Espírito Santo agora está passando por esse processo, com redução também do auxílio saúde para servidores e servidoras. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é a questão do arcabouço fiscal e do objetivo principal que é colocado para o orçamento. Né? Então, o orçamento hoje está a serviço do rentismo, né, com um sistema gerador de dívida pública, que fez com que o Brasil acumulasse uma grande dívida pública num período em que suas contas eram superavitárias, ou seja, não tem lógica nenhuma. Por que você se endivida se você ganha mais do que você gasta? É porque você está tirando da poupança para botar no cheque especial. Aí você pode estar ganhando bem, que você vai acumular dívida de qualquer forma. E o governo fez isso com as contas públicas. Gerou dívida sem necessidade, apenas para favorecer os bancos, com falas, inclusive, do tipo que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto, né, no governo Lula, que foi o autor, inclusive, dessa fala. Então, esse é um dos cenários que a gente tem, um arcabouço fiscal que restringe os gastos públicos, coloca uma série de limites, complementada por uma lei de responsabilidade fiscal, né, que estabelece uma série de restrições, e que, inclusive, né, muitos dirigentes adotam as restrições dessa lei de responsabilidade fiscal, num comportamento que eu chamo, né, de AGU, que são os advogados gratuitos da União. A União não precisa mais nem contratar advogado, que já tem servidor para advogar em defesa dela. Né? Então, nesse comportamento, já tem muita gente que defende, antes de nós entrarmos na luta, que a gente tem que obedecer esse limite da lei de responsabilidade fiscal, esse, aquele outro, e a magistratura não está nem um pouco preocupada em respeitar esses limites para si própria. Então, se os servidores dizem que nós temos que respeitar só para nós, aonde que nós vamos parar com essa situação? Então, é mais um obstáculo, né, toda essa questão de lei de responsabilidade fiscal e arcabouço fiscal. E aí tem mais um elemento, e eu vou focar um pouco em cima desse, que é o estabelecimento de uma política de piora da remuneração dos servidores e servidoras e da capacidade deles se aposentarem e, ao se aposentarem, terem uma vida digna. Hoje existe uma política do governo federal que trata disso. E aí eu vou trazer alguns exemplos, inclusive, dessa nossa proposta aqui. Primeiro, este ano, os servidores e servidoras, para poderem negociar com o governo alguma coisa para 2025, o governo impôs que somente existiria reajuste para os servidores e servidoras do Executivo no auxílio alimentação. Isso é uma política. O que significa quando você fala isso? Primeiro, que desse movimento, os aposentados e aposentadas vão ficar de fora. É o primeiro efeito. Mas tem um outro efeito também. Aquele servidor que está para se aposentar, né, que está chegando ali perto, que às vezes já está com direito à aposentadoria, que está em abono de permanência, por exemplo. Ele já está em abono de permanência, significa que ele já tem o direito à aposentadoria. E aí, por que ele não exerce esse direito? Porque ele gosta muito de trabalhar, é muito gostoso ir ser assediado diariamente. Certamente não é por isso. Ele não se aposenta porque existe uma necessidade, uma dificuldade em relação a elementos políticos que estão estabelecidos para quando o servidor e a servidora se aposenta. Então, o confisco, que é estabelecido em relação à contribuição previdenciária, é o servidor perde o abono de permanência e passa a contribuir novamente para a Previdência, resultando numa piora das suas condições. O servidor e a servidora perde o auxílio alimentação, né? Então, é um valor a menos. Né? E aí tem uma série de outras questões que são levadas em conta. Agora, o que acontece quando o valor do auxílio alimentação aumenta, quando o valor da contribuição previdenciária aumenta, tanto pelo aumento das alíquotas, quanto, inclusive, pelo fantasma do estabelecimento de uma contribuição extraordinária? O que acontece quando
aumenta a dependência do auxílio alimentação, a contribuição previdenciária que vai ser restabelecida aumenta, fica mais difícil essa conta fechar para o servidor que está na ativa. E aí o servidor que não se aposenta é tudo o que o governo quer, porque ele vai continuar trabalhando por aquele valor que já está incorporado em folha de pagamento, ele não se aposenta, não precisa ser reposto, e vai trabalhar até morrer. Então, quando eu uso esse broche aqui dizendo que eu não quero trabalhar até morrer, é porque a gente precisa enfrentar essa política que desvaloriza os nossos aposentados e aposentadas. Porque, ao fazer isso, você também está comprometendo o direito dos servidores e servidoras que estão na ativa de se aposentar, e vai estabelecendo uma piora. E ainda faz isso numa lógica de colocar os servidores e servidoras da ativa, que são quem tem a capacidade de fazer greve e parar a produção, deles verem uma sinalização para alguma melhora na situação deles, que exclui os aposentados, e ficam pressionados e colocados na situação de ter que aceitar essas condições. E não para por aí, porque, olha só, o Executivo Federal ele se propôs, além dele condicionar que tinha que aceitar 0% esse ano e auxílio somente, e recomposição somente nos auxílios, alimentação, que aposentado não tem, creche, que aposentado raramente recebe, e o auxílio saúde, que os servidores e servidoras do Executivo não conseguem receber, porque o valor é muito pequeno, e para eles poderem receber, eles precisam pagar um plano de saúde, então é um recurso que eles precisam pagar para poder receber. Então, assim, os aposentados e aposentadas ficaram de fora. Para além disso, o governo ainda diz o seguinte: eu só vou negociar em mesas específicas. E quando ele chega nessas mesas específicas, que ele separa o movimento e coloca cada categoria para fazer a sua negociação, ele, ora só, traz a mesma proposta para todas as categorias. A proposta, na sua essência, é a mesma. E, dependendo do grau de mobilização, algumas categorias levaram alguma coisa a mais, a menos, mas a essência é a mesma. E um dos elementos que está colocado é a mudança no número de padrões, de 13 para 20 padrões, acrescentando padrões no início da carreira e no final da carreira. Sabe o que isso significa? Isso significa, primeiro, que as carreiras começam a ser desvalorizadas, incentivando a rotatividade e a não permanência, porque você reduz o inicial, parte de incluir esses dois padrões para baixo, não é para valorizar a carreira, é para desvalorizar o início no ingresso. E, ao adicionar padrões no final da carreira, você quebra a paridade. Você quebra a paridade porque os servidores que estão na ativa vão progredir um pouco mais, agora quem já se aposentou não progride e fica recebendo um valor inferior. Então, a aposentadoria, que já representa uma redução nos auxílios, que já representa um restabelecimento de contribuições, agora ainda vai ser caracterizada, no caso da paridade, por uma redução em relação aos servidores e servidoras da ativa. E esse é um conjunto de políticas. E aí, vocês podem se perguntar assim, pô, Fabiana, mas você está falando dos servidores e servidoras do Executivo, nós somos do Judiciário, a nossa situação é outra. Eu estou falando de uma política para o funcionalismo. Nós, ao defender essa proposta, né, que são esses eixos que foram colocados aqui, que foram explicados pelo César, ao nós fazermos a defesa dessa proposta, a gente queria saber quanto é que o Supremo ia nos dar de orçamento para o ano que vem, para a gente já começar, né, a trabalhar na implementação dessa nossa proposta. Ele tem que nos dar a resposta, inclusive para nós sabermos o que ele pretende fazer em termos de reestruturação de carreira. O Supremo sentiu-se absolutamente confortável de nos dizer que, para o ano que vem, além dos 6,13% que já estão previstos na lei de 2022, e que tem mais uma parcela para fevereiro de 2025, é zero. Além desses 6,13%, é zero para 2025. E ainda sinalizou o seguinte, mas vamos discutir aqui uma parte da proposta
de reestruturação de carreira que a FenaJuve apresentou. Vamos discutir os adicionais de qualificação, né, com possibilidade de cumulatividade para 30%, né, valorizar várias pós, vamos poder acumular, etc. E aí eu pergunto, como que essa política vai se traduzir em melhoras efetivas para quem já está aposentado? Marginalmente, pode ser que alguma coisa aconteça. Se você fez 2 pós, parabéns. Agora, se você não fez 2 pós, você não vai ser beneficiado por essa política. Né? Se você fez um mestrado, talvez você vai ter algum benefício. Se você tem um mestrado, agora, se você não tem nada disso, não vai poder fazer nada agora. Vai valorizar só o que você já teve. De um momento em que a política não valorizava isso. Aí, se não valorizava e a gente já morria trabalhando, por que a gente ia fazer? Algumas pessoas talvez tenham. Né? Por exemplo, o diretor-geral lá do TRE agora está ganhando uma pós, né, da administração, está ganhando uma pós da administração. Vai ser valorizado, bacana para ele. Agora, quem está, nesse momento, já aposentado e não fez isso, vai ser valorizado de que forma por essa política? Então, vejam que é a mesma política de deixar os aposentados e aposentadas para trás, acenando com alguma coisa para os servidores e servidoras que estão na ativa, que, inclusive, não vem com nenhuma garantia, porque, na verdade, acenou que iria discutir isso e agora ainda está discutindo. Né? Vai ficar sei lá quanto tempo fazendo essa discussão. E aí nós vamos abrir mão de fazermos um processo de mobilização cobrando dignidade na aposentadoria? A aposentadoria digna, como foi colocado ali, nós vamos continuar concordando com a contribuição, né, ao regime próprio após a aposentadoria? Nós vamos continuar sustentando essa política das reformas? Isso só vai nos colocar... Eu nem abordei aqui, nessa minha exposição, aquilo que o César sempre gosta de lembrar, porque ele gosta de acabar com o meu dia, né? Daí a gente vai falar disso aqui, ele lembra as condições em que eu vou me aposentar. Né? Eu entrei em 2014, eu me aposento, a minha contribuição hoje é limitada ao teto. Então, vocês têm noção do quanto que vai despencar a minha remuneração no momento da aposentadoria? Se eu estou mencionando para aqueles e aquelas que têm a possibilidade ainda de paridade, somente os dificultadores do auxílio alimentação, da contribuição previdenciária, imagina quando o seu benefício despenca. Então, existe hoje em curso uma política que é para que os servidores e servidoras não se aposentem mais. E nós precisamos estabelecer um processo de mobilização que se coordene com os nossos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ativa, para a gente compreender que a luta pelo exercício digno da aposentadoria é a mesma luta dos servidores e servidoras que estão na ativa para poder se aposentar, para poder vir a ter o direito de aposentadoria, e um direito de aposentadoria com um mínimo de dignidade. E aí, nesse sentido, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu coloquei aqui um cenário que mostra como que os servidores do Executivo estão muito afetados por essa política. Se avançar essa lógica que está sendo colocada de não discutir a nossa reestruturação de carreira lá no Fórum de Carreiras do CNJ, um espaço que foi estabelecido para discutir reestruturação de carreira, se avançar essa política de discutir apenas uma parte que diz muito pouco do nosso objetivo de reestruturação, nós vamos enfrentar os mesmos problemas. Hoje, o que os servidores e servidoras do Executivo querem fazer, e eu acho que nós temos que estar juntos e juntas nessa iniciativa, é uma marcha de aposentados e aposentadas para Brasília, para a gente dizer que servidor e servidora têm direito a uma vida digna, a uma aposentadoria digna. Nós temos que levar a nossa insatisfação e manifestar isso numa forma de dizer para esse governo que nós não aceitamos essas políticas. Cadê a revogação das reformas? Cadê a valorização dos aposentados e aposentadas? Está sendo feita, nesse momento, uma reforma administrativa fatiada, que foi exatamente o que nos disseram que seria feito. E nós temos que fazer um grande movimento, e é um movimento que se combina
com as greves que as categorias hoje estão fazendo. Nós temos que fortalecer esses processos de greve, mas temos que também levar a insatisfação dos nossos aposentados e aposentadas. E junto com eles, e essa é uma tarefa que está colocada para a gente construir no encontro de base, que a direção do Sintrajude está aqui colocando, que vai ser feito, nós temos que ir lá convocar eles para lutarem conosco em defesa do direito à aposentadoria. Essa luta é de toda a nossa categoria. Ela é a luta que vai colocar uma perspectiva da gente evitar as injustiças e o aprofundamento e a destruição das carreiras dos serviços públicos que, nesse momento, se estabelece. Então, eu já quero deixar aqui, né, esse fomento, que a gente precisa fazer essa construção, nós precisamos fortalecer as greves, nós precisamos construir, na nossa categoria, uma grande greve que cobre do Supremo Tribunal Federal o fim dessa política de privilégio apenas à magistratura, que cobre uma reestruturação de carreira, mas uma reestruturação de carreira que traga dignidade para as nossas aposentadorias, para aqueles que já estão aposentados e aposentadas e para aqueles que pretendem ainda se aposentar. Não é possível fazermos uma reestruturação de carreira que não tenha esse olhar, uma reestruturação de carreira que nos condene a trabalhar até a morte e que vá colocar quem já se aposentou com uma expectativa de uma vida digna numa condição rebaixada e degradada em relação ao momento em que se aposentou. Então, é isso. Eu quero dizer aqui que eu acho que essa é uma tarefa muito importante para que a gente faça essa construção. Quero dizer, inclusive, que a nossa Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, está empenhada nesse movimento, inclusive, de construção dessa política, uma política de fortalecimento das lutas, das greves e, inclusive, desse movimento que cobra justiça para os aposentados e aposentadas e que luta pelo direito à aposentadoria dos servidores e servidoras que estão hoje na ativa. É isso. Obrigada, Fabiano. Bom, vou falar bem rápido, pessoal. De verdade. O Fabiano tira sarro de mim quando eu falo que vou falar rápido. Só fazer um resgate seguinte. Eu e a Luciana, por exemplo, a gente fazia, né, que agora trocou a comissão. A gente fazia parte do Comitê de Gestão de Pessoas da Justiça Federal. Eu pela Justiça Federal, pela primeira instância, e a Luciana pelo TRF. E lá tinham 20 achados, né, Lu? Que eram 20 processos 6 que falavam sobre as questões internas da administração. E um dos problemas maiores que a gente via lá, na verdade, sim, a palavra que mais repetia, era a questão da emenda 95, da questão do teto era o teto dos gastos, agora o arcabouço fiscal, que é muito pior, e era a questão da como estimular os servidores a não se aposentar, por conta da questão que só é reposto o servidor quando ele não deixa pensionista. Então, só quando ele morre e não deixa ninguém. Aí, aquela vaga ela é substituída, ela é preenchida. Então, a administração não tem interesse, realmente, que os servidores se aposentem. Tudo isso faz parte de uma política, na verdade, de permanecimento dos trabalhadores, para que a gente não tenha um momento depois, como foi falado na mesa passada, do descanso, de usufruir o fruto do trabalho de uma vida inteira. E, com isso, a gente vê que só tentar me entender aqui nas minhas anotações. Com isso, é importante que a gente tenha essa consciência para entender que não é um governo que vai salvar. Na verdade, é uma política muito maior. E as administrações, elas fazem parte dessa política. Quando falam lá que não tem dinheiro para pagar os aposentados, para poder revogar, por exemplo, a taxação dos aposentados, não tem dinheiro para dar recomposição salarial para os servidores públicos, mas tem dinheiro para os bancos. O Sintrajude faz parte da Auditoria Cidadã da Dívida e, pelos estudos lá, são comprovados. Isso não é o Sintrajude que está dizendo, é a própria Auditoria Cidadã da Dívida, que metade do orçamento, de toda a arrecadação que é feita, vai para o pagamento da dívida pública. Ou seja, a gente trabalha, o Brasil é rico, a gente arrecada dinheiro, só que esse dinheiro não se reverte para a população, vai para os bancos.
Então, essa narrativa que tem sempre, mas não tem dinheiro, que é o que o Sintrajude fala, dinheiro tem, a questão é para quem? Tem muito dinheiro. O dinheiro que é arrecadado daria para recompor, pagar salário digno para todo mundo e ter melhores condições de vida para todo mundo. E, para finalizar na minha fala, tem essa questão em relação a uma novidade que foi trazida agora por esse PCCS, que é o auxílio nutrição, que, inclusive, depois o Fabiano pode ter mais informação, porque a FENAJUF encaminhou no final de maio para o Congresso, para o STF, o pedido para que seja, então, transformado em lei a questão do auxílio nutrição. O que seria esse auxílio? O que será, né? Vamos trabalhar na positividade. O que será esse auxílio nutrição? É um valor correspondente ao auxílio alimentação para os servidores ativos que estão trabalhando. Apesar de terem algumas pontuações de que seria inconstitucional ou não, inclusive consta no site da FENAJUF que a Prefeitura de Campinas e Limeira já tem lei municipal prevendo esse tipo de auxílio. Então, é possível. O que precisa ter? Empenho e vontade. Na verdade, quando a gente começa a se apropriar das pautas, a gente vê que tudo é possível desde que tenha vontade política. Por outro lado, também, nada é possível porque tem vontade política de que não aconteça. Eu e Fabiana, a gente esteve em Brasília antes de ontem, né? E conversando sobre a questão do PCS. E o Sintrajude contratou estudos sobre a questão da antecipação do 6,13 do ano que vem. E, nesse primeiro estudo, a gente já tem informação de que tem mais do que o dobro do dinheiro que daria para pagar a antecipação do ano inteiro. E a gente está avançando num outro estudo em relação ao orçamento para pagar, sim, o PCS da forma como foi aprovado, tanto em Belém quanto em Natal. Algumas pessoas falam, mas eu já estou aposentado, eu não preciso me preocupar. Como o doutor César muito bem colocou, não é porque está aposentado que não pode aumentar a taxação, não é porque está aposentado que não pode vir um confisco, que a gente tem que, só com a luta, só com a gente fazendo enfrentamento, que a gente consegue permanecer com os direitos que nós temos e conseguir avançar para conquistar mais direitos. De uma forma geral, era essa a minha fala, passar para o doutor César para ele falar sobre a questão das ações, e a gente abre para as inscrições. Tá? Na realidade, faltou um tempinho para falar, e eu acabei esquecendo de falar das ações. Eu vou fazer uma fala sobre uma ação específica, que é uma execução. A doutora Helena vai estar aqui amanhã, ela vai complementar das outras. Tá? Então, a Iris Dalva, a Francisca, né, que me pediram informações, e aí eu vou passar aqui geral para vocês, porque isso envolve todo mundo. Né? Então, lembra que eu passei para vocês das revisões do PCS? Uma foi em 2016. E até 2016, vocês recebiam na remuneração um valor de R$ 59,87. Vocês lembram disso? Era VPI, né? Vantagem pecuniária individual. Vantagem? Não. Vantagem pecuniária individual, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, é vantagem pecuniária individual. Não confundir com VPNIC, dá uma confusão danada, que aí é vantagem pessoal nominalmente identificada. Esse valor de R$ 59,87, ninguém sabe de onde surgiu, né? Eu sempre conto essa história. Mas o governo federal, o governo Lula, logo que entrou em 2003, ele falou assim, eu vou dar uma solução equânime para a revisão geral de remuneração. Então, ele deu 1% mais R$ 59,00. De onde que ele tirou esse R$ 59,00? Ele pegou o menor padrão do funcionalismo da época, que era uma carreira de ciência e tecnologia, que recebia R$ 420,00. E aplicou a inflação do período, que era 14,23%. Então, dava R$ 59,87. Mas, assim, para o cara que recebia R$ 420,00, ele recebeu 14%. Para quem recebia R$ 1.000, recebeu menos que metade disso. Né? Mas, enfim, é daí que surgiu a ação dos 13,23, que todo mundo já ouviu falar. O Gilmar Mendes deu uma canetada lá e derrubou todas. Né? Milagrosamente, a do Sindijus transitou em julgado com decisão favorável, a AGU não recorreu. Outra coisa que... Enfim. Não vou polemizar sobre isso. Mas... em 2016, veio uma revisão do PCS que falava, Lei 13.317, que falava o seguinte,
tá extinto, a VPI vai parar de ser paga quando for implementado. E como que era a implementação da tabela nova? Era escalonada. Então, ela só terminava em 2018. O que os tribunais fizeram? Não, vou parar de pagar R$ 59,87 já em junho de 2016. E aí a gente entrou com a ação falando exatamente o seguinte, não, a interpretação da lei, né, dessa lei que modifica a 11.416, é de que os R$ 59,87 só poderão parar de ser pagos em janeiro de 2019, porque em dezembro de 2018 não foi implementada totalmente a tabela, o anexo, né, da tabela nova de remuneração. A gente entrou com essa ação judicial, a gente ganhou em primeira instância, a gente ganhou no TRF, e aí subiu um recurso especial da União para o STJ. E o STJ, agora em maio, por unanimidade, ele negou provimento ao recurso da União, e essa decisão, para pagar esses R$ 59,87 de 2016 até dezembro de 2018, ela transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso. Transitou em julgado, ele retorna para a gente poder fazer cálculo. Todo mundo vai receber, porque esse valor é fixo. Sendo analista técnico, agente de segurança, policial judicial, ou oficial de justiça, enfim, R$ 59,87 por mês. Com juros e correção, a gente fez um pré-cálculo para julho de 2024, estava dando R$ 3.400, R$ 3.500. Não vai dar, vocês não vão ficar ricos, mas já ajuda, né? Não. E isso vale para aposentado, para ativo, para aposentado que estava aposentado com paridade, tá? Nesse período, então de 2016 a 2018. E aí o que a gente fez? A gente oficiou a União para fazer um acordo. Porque, olha, é um cálculo extremamente simples, é um valor único para todo mundo. E é uma ação coletiva que é por substituição, para todo mundo. Então, a gente acha mais fácil fazer um acordo com a União, assim, nos termos que a gente já fez para poder encaminhar. A gente apresentou isso o mês passado e eles abriram lá um procedimento para dar uma resposta, essa resposta ainda não veio. E aí... Oi? Para todo mundo. Basta você ter trabalhado entre 2016 e 2018 ou estar aposentado entre 2016 e 2018. Tá? Eles ainda não deram essa resposta sobre esse acordo, mas nesse meio tempo, o Sindijus, sem falar que a ação era nossa, sem falar que era uma decisão do Sintrajude, ele pediu para o STF e para o TST. E o STF e o TST falaram, de fato, o STJ falou que é devido, né? É uma interpretação, o STJ, que é o guardião da legislação infraconstitucional, então é o STJ que dá a última fala sobre lei ordinária, sobre a Constituição é o STF. Então, se o STJ está falando que tem direito, eu vou pagar para o pessoal, né? Foi isso administrativamente que o STF e o TST determinaram. A gente também já fez pedidos aqui para os tribunais para ir nessa linha. Mas o que é importante é que quem conseguiu essa decisão favorável com trânsito julgado é o Sintrajude. E assim, a gente não pode esquecer que uma decisão administrativa pode passar por crivo do TCU, por depois reforma de entendimento, né? Isso aconteceu com a Ana Justa dos 13,23. O TST mandou pagar administrativamente e depois todo mundo teve que devolver. E nós não, para quem é do Sintrajude, tem uma decisão judicial, aí não pode TCU, aí já era, né? Então a gente está nessa espera em relação ao acordo com a União, ou se administrativamente for pago. E se for pago, está pago sob a égide de uma decisão judicial transitar julgado, que dá muito mais tranquilidade para nós. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Aí eu acho que é melhor a Eliana falar sobre as outras, né, amanhã, porque ela que está coordenando a equipe das outras execuções, que tem várias outras execuções, aí o Ítalo não me cumprimentou, já me perguntou cadê meu dinheiro, né? Enfim. Mas tem bastante execução aí tramitando, a doutora Eliana vai passar um informe rápido para vocês, mas esse da VPI eu acho que é hoje o mais importante. E para quem ficou com alguma dúvida, todo esse texto que eu falei está na página nossa lá, acho que é a primeira notícia, né? Que saiu ontem à noite. Então, está lá disponível. Espera só um pouquinho que aí as pessoas estão levantando a mão, eu não sei se... Não, até vou fazer a leitura aqui, ela está aqui na mesa para a gente. A sugestão é o seguinte, um plano de lutas por melhorias salariais para os funcionários do Poder Judiciário Federal, em vez de PCCS, né, que é esse plano de carreiras, cargos e salários. Então, é uma sugestão aqui que foi apresentada aí pelo... mas é muito importante.
Agora, assim, tem um elemento aqui dessa proposta do seu Joel que é muito importante. É quando se fala de um plano de lutas, né? Porque é isso que nós precisamos. A gente precisa de um plano de lutas que nos coloque em movimento, fortalecendo as greves dos servidores e servidoras da ativa, mas engrossando os movimentos que a gente sabe que são necessários fazer. E aí eu vou entrar aqui em cada uma das questões, mas eu vou começar dialogando com a Rosana, que ela fala assim, né, que na nossa luta a gente precisa ir para Brasília. Precisamos também, mas não somente. Existem muitos outros movimentos que a gente pode fazer fortalecendo os movimentos dos servidores e servidoras da ativa em São Paulo. O INSS, por exemplo, está em greve, tem alguns momentos das greves do INSS que eles ocupam superintendência. Temos que estar lá fortalecendo esses movimentos de base, esses movimentos de luta. A gente precisa estar lá engrossando as fileiras e dando força para a nossa classe, né? Então, acho só uma ponderação assim, não menosprezando, claro, a importância da gente levar o constrangimento, né, da exposição das contradições por meio de movimentos em Brasília, mas a luta ela não se faz só em Brasília, porque senão fica parecendo que a única contribuição que os nossos aposentados, aposentadas e pensionistas podem dar é indo a Brasília, e não é verdade. Temos muita luta que nós podemos fazer nos estados, inclusive quando temos os nossos atos e mobilizações, e também os movimentos de fortalecimento do funcionalismo, inclusive por meio de outras categorias. Bom, eu vou tentar fazer aqui um apanhado, né? A Maria Helena ela traz uma provocação bem importante. Para onde vai o dinheiro, né, dessas nossas contribuições? Então, em tese, ele vai para a conta única do Tesouro e é um aporte para a sustentabilidade do regime próprio. Mas aqui tem algumas observações importantes, porque hoje, pela manhã, nos foi dito que custa 6 bilhões para viabilizar o fim da taxação dos aposentados, aposentadas e pensionistas. 6 bilhões, e é uma receita que o governo não quer abrir mão. E 15,8 bilhões, como a Ana Luísa colocou na fala dela, é o que custa, de acordo com estimativas da própria Receita, a política em curso de desoneração fiscal para os empresários. Então, no bolso dos nossos trabalhadores e trabalhadoras aposentados, que a vida inteira contribuíram, a gente não pode tirar 6 bilhões do orçamento para colocar para as famílias, para a sustentação, como um programa realmente de levar renda para a população. Agora, para botar 15,8 bilhões no bolso de empresários, pode. Mas eu não vou parar por aí, com essa observação dos 15,8. Eu vou falar também de um outro número, que são os 41 bilhões do nosso orçamento, que a cada 1 ponto percentual de aumento na taxa Selic, são subtraídos do orçamento, sem nenhum processo legislativo. A gente fica assistindo na Globo News, vai lá uma reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que é meia dúzia de pessoas indicadas, comprometidas, com zero compromisso com a população, sem nenhum processo legislativo, aprovam um aumento de 0,5%, de 1%, e cada 1% que eles mexem nessa taxa Selic, são 41 bilhões que são subtraídos do orçamento para virar remuneração para rentista. E nós precisamos, segundo o Arthur Lira, coletar 300 assinaturas de deputados que não estão nem aí para o povo, para ele apensar PEC 555, na PEC 6, na PEC 5555. Agora, eles vão lá e fazem uma reuniãozinha de meia dúzia de pessoas e decidem por um gasto de 41 bilhões de reais. Essa é a justiça que nós temos, tá? Bom, aí a questão do auxílio nutrição, né, que o Conrado traz, já foi aqui explicado, é uma política para a gente viabilizar que não se perca aquilo que é concedido a título de auxílio alimentação. O nome, inclusive, ele é colocado diferente para enfrentar, tem uma discussão lá, até talvez o César possa falar um pouco mais, mas tem uma discussão da súmula vinculante 55, que diz que o aposentado não pode receber o auxílio alimentação. Mas não pode receber sem alguma previsão de algum benefício que seja garantido por lei para ele. Então, vamos colocar na lei, sim,
o auxílio nutrição. É uma pauta e não tem quem nos diga que não pode fazer. E aí eu só vou falar aqui o seguinte, olhem como são as coisas. Eu vou mencionar aqui, e depois a gente pode colocar, mas eu vou mencionar aqui a ADI 5562. A ADI 5562, prestem muita atenção nisso, gente, isso aqui tem muito a ver com a nossa vida. Ela julgou inconstitucional leis estaduais do Rio Grande do Sul que aumentam os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa, porque concedeu uma reposição da inflação. E só o governador do Estado poderia fazer isso. O governo do Estado do Rio Grande do Sul entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo falou que é inconstitucional. Agora, gente, vocês têm noção de que esse conjunto aqui de órgãos, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa são as mesmas categorias que, no final do ano de 2022, tiveram uma recomposição de 19,25% parceladas em 6, 6 e 6,13%, com o mesmo objetivo de repor perdas inflacionárias? Então, vejam, gente, nós não podemos, em momento algum, nos pautar pelo que disseram que é constitucional, que é inconstitucional. A nossa luta é o que pauta esse movimento. É a nossa luta que vai determinar, no limite, a constitucionalidade, porque se o Supremo Tribunal Federal encaminhar um projeto de lei, quem vai dizer que é inconstitucional, a não ser ele mesmo? Então, por favor, não vamos entrar nas nossas lutas dizendo que nós não podemos reivindicar porque é inconstitucional. Não façamos isso, porque se nós entrarmos nessa armadilha, daqui a pouco a gente está defendendo que o nosso reajuste atual é inconstitucional. Bom, aí a Luciana pontuou, eu acho que é muito importante aqui, ela traz essa questão de como esse adicional aí de permanência na carreira, ele tem um efeito de desestimular a aposentadoria. Acho que a gente precisa ter um olhar para isso. Vamos fazer uma discussão aprofundada disso. Eu acho que as nossas políticas, elas têm que fortalecer a aposentadoria e não fortalecer a permanência infinita na carreira, de colocar os servidores e servidoras para trabalharem literalmente até morrer. Temos que pensar muito nisso. Bom, e aí a Ana Luísa e a Angélica fizeram aqui um jogral, né, com falas desencontradas, mas, de fato, elas nos trazem a questão da necessidade de nós nos organizarmos. Né, porque a Ana Luísa coloca na fala dela como que as coisas levam para, inclusive, quem já está aposentado, ter que voltar a trabalhar. E aí, agora o pessoal da Receita que ficou, da Previdência, que ficou sem salário, o pessoal está brincando assim, não, nós vamos recorrer ao plano U, vamos fazer Uber. E esse é o projeto que está colocado para quem hoje vive na aposentadoria. Vai voltar a trabalhar, onde já se viu. Então, colocar para trabalhar a vida inteira quem ainda não se aposentou e quem já se aposentou ainda ter que voltar a trabalhar. E aí, por fim, ressaltar isso. A política hoje é de desvalorização salarial, é a política do zero, como comentou a Angélica, é a política para as 3 esferas, com um PEC para obrigar os estados e municípios que não fizeram as suas reformas da Previdência a dizer que ela já está feita. É esse o cenário que está colocado para a gente hoje. E aí eu enfatizo, nós precisamos estar engajados com todos os nossos movimentos. Nós temos que, quando os nossos colegas da ativa fizerem greve, nós temos que fortalecer esse movimento de greve, mas nós precisamos estar com eles para que nós que estamos na ativa compreendamos que a nossa luta pelos direitos que os nossos aposentados e aposentadas têm é a luta pelo direito a algum dia a gente vir a se aposentar. E aí, para concluir, eu só vou dizer o seguinte, de fato, o cenário é péssimo, né, como colocou a Angélica, e como, inclusive, foi trazido hoje mais cedo a preocupação pela Ana Fevereiro. E ela diz assim, olha, eu acho que não vão
nos dá nunca essa questão do fim da taxação. E é verdade. Ela tem muita razão numa coisa. Não vão nos dar nada. O projeto de lá é piorar a nossa vida enquanto aposentados e aposentadas, é fazer com que os trabalhadores da ativa não se aposentem, mas nós podemos lutar. Nós podemos lutar. Nós podemos lutar e nós podemos vencer. Porque nós somos muitos, porque nós somos a maioria. Nós somos quem trabalha nesse país, quem trabalha, quem construiu tudo o que foi feito em termos da nossa carreira e quem agora quer ter o direito à aposentadoria. E é justo, e nós temos que lutar. É possível, sim, a gente chegar a essas conquistas, mas, com certeza, nós não vamos conseguir fazer sem muita luta. Não vão nos dar nada. Na fevereiro está certíssima, mas nós podemos nos mobilizar, nos organizarmos e arrancar aquilo que são os nossos direitos e o respeito que a gente tem que ter ao direito de aposentadoria de toda a nossa classe, porque é um projeto geral acabar com o direito de aposentadoria de toda a nossa população. Dr. César. A Alcídia perguntou se ela aposentou, eu estava falando sobre a VPI, né, desse valor. Sim, né, essa execução, né, é uma notícia boa, né, que não é sempre que eu dou notícia ruim, né, mas essa VPI, ela era paga para aposentados e para servidores da ativa, né? Então, se você era aposentado ou servidor da ativa entre 2016 e 2018, aposentado desde que não fosse pela regra sem paridade. Então, quem aposentou com a regra com a paridade, que cumpriu aqueles requisitos, estava recebendo essa, quer dizer, deveria receber, na realidade, a VPI de R$ 59,87, então tá na execução. A Maria Helena, se você tem uma relação de amor e ódio comigo, então tá. A recíproca é verdadeira. Maria Helena fala como que é ter aquele... Eu estava cantando antes de vocês chegarem, eu estava cantando aqui, né? E tem uma música do Belchior que fala assim, eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês, né? E ele falava, eu não tenho boas notícias para dar nesse meu, né, canto, né? Eu também não tenho boa notícia para dar para vocês, embora eu trouxe algumas, vai. Mas assim, você falou do princípio da solidariedade, né? Que o princípio da solidariedade ele foi incluído na Previdência na emenda 41 do Lula. E foi esse o fundamento, porque assim, quando os servidores passaram os aposentados e aposentadas passaram a ter que pagar a contribuição previdenciária mesmo aposentados, houve a impetração de ações diretas de inconstitucionalidade. E o ANDES, tem um detalhe histórico aí, que eu não sei se alguém lembra disso, mas o ANDES contratou um parecerista à época, em 2003, chamado Eros Grau, e contratou um parecer com ele. O Eros Grau falou assim, essa contribuição dos inativos, dos aposentados e aposentadas, ela é inconstitucional. E a história jogou o Eros Grau a se tornar ministro do STF, e ele foi submetido a julgamento, a DEI 3105 e 3128, que discutia. E ele, enquanto parecerista, ele falou é inconstitucional, enquanto ministro, ele falou é constitucional. Enfim. E o fundamento da manutenção da contribuição para os aposentados era o princípio da solidariedade. Você está entendendo como ele pegou uma coisa que é importante, porque assim, olha o que é a Previdência Pública. É a solidariedade não só geracional, mas é a solidariedade de classe. Eu estou na ativa, eu sou um advogado, eu contribuo para a Previdência, a minha mãe foi professora, então eu contribuo para a Previdência, né, o regime geral, para a minha mãe que foi professora. Eu vou me aposentar e meu filho, o meu sobrinho, que vão ser, sei lá, frentista, operário, sei lá, eles vão pagar a minha aposentadoria. Então, a Previdência Pública, essa solidariedade não é só geracional, é de classe, né? Porque é da classe trabalhadora. E eles pegaram esse princípio da solidariedade e usaram para taxar vocês. E, mais do que isso, eles querem, na realidade, o plano inicial, a proposta inicial do Bolsonaro era a proposta do Paulo Guedes, que era da capitalização, que era acabar com isso. Era assim, você vai receber sua aposentadoria com aquilo que você acumular de poupança durante uma vida funcional. Foi o que fizeram lá no Chile, lá com o Pinochet, e deu aquela tragédia lá, enfim. Espera aí, só ver se... Então...
Na realidade, você sabe que a discussão da reforma da Previdência sempre se pautou por um cálculo incorreto que eles faziam, que era a Previdência é deficitária. Só que esse cálculo não existia na Constituição, porque a Previdência não era autônoma. A Previdência era parte da Seguridade Social, que era a Previdência, Assistência e Saúde. E as contribuições, o custeio e os gastos todos, eles eram calculados numa única conta. O governo fazia isso de sacanagem, pegar só as contribuições e só os benefícios para falar que tinha déficit. Então, duas coisas que, de fato, a partir de um determinado momento, começou a ter, mesmo a Seguridade Social, um pouco de déficit. Isso é fato. Mas por que aconteceu isso? Porque se injeta muita grana nos bancos, né, da dívida pública, e porque assim, eles tinham um negócio chamado DRU, que era desvinculação de receita da União. Veja, eu tenho um negócio aqui que eu falo que é deficitário. Aí eu crio um outro negócio para tirar dinheiro desse lugar aqui que é deficitário. Para quê? Para pagar dívida pública. Né? Então, eles construíram um arcabouço, né, para transformar a Seguridade Social em deficitária. Agora, o regime geral de Previdência, que é o regime de vocês, ele não foi criado para ser superavitário ou deficitário. Ele foi criado, ponto, que era uma política de gestão de pessoas. Vocês, quando vocês se candidataram a um concurso público, vocês tinham uma certa pilar de sustentação, né, que era aposentadoria minimamente digna e estabilidade. E é exatamente isso que está sendo, né, que eles vão querendo cortar, ou com a reforma administrativa, ou com a reforma da Previdência. E essa grana toda vai para os cofres públicos, foi o que o Fabiano falou. Como que está sendo usada é aquilo, né? Você pegar a pizza lá do orçamento, você sabe como que está sendo utilizada, né? Só para fechar aqui, rapidinho, a questão do adicional de qualificação. Eu não sei se esse debate é válido, mas assim, existe até uma certa elitização em relação a isso. Né? Porque o que a Rosana falou foi muito interessante. Ela falou assim, poxa, eu era uma mãe, né, com 2, 3 filhos, né? Como que eu ia fazer pós-doutorado, mestrado? Né? Quem tem acesso a esse tipo de coisa? Né? Então, assim, quer queira, quer não deixa de ser uma certa elitização, assim como eu, por exemplo, essa é a minha opinião, né? Não sei nem se eu devo falar isso, mas essa questão do curso superior para técnico, né, também não deixa de ser uma... Né, você vai dar acesso às pessoas só que tem curso superior, né? Enfim, o Conrado... É uma questão para ser discutida, né? Eu acho que, enfim. O Conrado, a VPI também vai para a Justiça Militar. E para fechar, essa discussão, né, que o Fabiano terminou agora, que era das condições materiais dos aposentados e das aposentadas que jogam essas pessoas para o mercado de trabalho. Inclusive, a discussão da reforma da Previdência era isso, que o brasileiro, aspas, se aposentava muito cedo comparada com França, com Bélgica, enfim. Só que, assim, aqui o brasileiro se aposenta e continua trabalhando, porque a renda não dá. E olha como é interessante esse debate do plano de carreira aqui, da FENAJUF, do adicional de tempo de serviço, que vai jogando o cara para não sair nunca da carreira, porque a cada ano que passa ele vai acrescentando 3 percentuaizinhos ali. O que não é o abono de permanência, né? Então, a Maria Helena estava trabalhando, o salário dela era o quê? Uns 30 mil reais, né, Maria Helena? Mais ou menos. Por baixo. Assim. Por mais. Então, a Maria Helena tinha o salário dela lá, 30 mil reais, não estou brincando, vamos fazer uma conta fácil aqui, 10 mil o salário da Maria Helena. Aí a Mariana atingiu todos os requisitos para aposentar. O governo ia aposentar a Maria Helena ia lá, embora, e ia continuar pagando os 10 mil para ela. Porque isso é uma política de gestão, isso é constitucional. Aí a Mariana falou assim, não, eu vou continuar trabalhando porque eu vou ter, antes era R$ 1.100, né, 11%, agora é um pouquinho mais. Antes eu vou ter R$ 1.200 de volta para mim, porque eles não vão me cobrar a contribuição previdenciária. Olha como é uma jogada fantástica para o governo, porque o governo consegue um trabalhador, uma trabalhadora nova por 12% do salário. Né? Então, olha como que esse negócio é cruel, assim, sabe? Tanto com você, que você vai continuar trabalhando sem ter um desconto do PSSS, que você não teria se não fosse a taxação dos nativos, e como que o governo usa isso para conseguir mão de obra muito mais barata. Né? Enfim, pessoal, é isso. O jurídico lá do sindicato, vocês sabem, está sempre à disposição de vocês. Qualquer coisa, entrar em contato conosco. Espero que a relação comigo seja mais de amor do que de ódio. A minha relação com vocês é sempre de amor. E boa atividade aí para vocês, uma piscina boa, um churrasco. Vocês tomem, por favor, uma Heineken geladinha por mim. Um bife ancho também, coma.
E obrigado, pessoal. Até a próxima.